Olá, pessoal do 3EM. Então, hoje em Biologia, nós vamos usar o livro didático nas páginas 52 e 64 e o livro de atividades nas páginas 30 e 32. Então, hoje nós vamos concluir o livro 2. Semana que vem nós vamos fazer a nossa avaliação 1. E aí, na outra semana, na semana do dia 14/7, nós vamos começar o livro 3, tá certo? Bom, então aqui, ó, esse último conteúdo do livro 2 fala sobre movimentos vegetais e fototropismo, tá? Então, como eu falei pra vocês na última aula e até na live, as plantas se movimentam, né? Elas não caminham, mas se movimentam, tá? E esses movimentos, eles estão relacionados lá com aqueles hormônios, né, fito-hormônios que nós estudamos no conteúdo anterior. Bom, então o que está dizendo aqui para nós sobre esses movimentos, tá? Que os vegetais realizam diferentes movimentos em resposta de hormônios ou de fatores ambientais. Então, alguns fatores ambientais também podem influenciar, tá? Mas pensem sempre que o fator ambiental ele vai influenciar com que ou um hormônio seja produzido ou que um hormônio pare de ser produzido, tá? Para ter estes movimentos. Quais são os fatores ambientais que podem influenciar nesses movimentos vegetais? Substâncias químicas, luz ou choques mecânicos, tá? Então, aqui diz para nós que a curvatura de folhas e caules em busca da luminosidade e o crescimento da raiz em busca da água e nutrientes são exemplos de tropismos, né? De movimento. E aí fala para nós que esses movimentos como fototropismo se trata da detecção de diferentes períodos do ano com base no fotoperíodo, que seria a luminosidade, tá? A duração de dias e noites, que são importantes na busca de recursos ambientais para a sobrevivência da planta. Desse modo, as plantas coordenam suas respostas fisiológicas, como floração, desenvolvimento e queda das folhas e germinação das sementes, nas estações cujas condições ambientais são mais propícias. Lembra que eu falei lá na nossa live que por isso que quando nós compramos aqueles saquinhos de semente lá no supermercado, vem ali o período perfeito para a plantação, tá? Porque tanto a quebra da dormência da semente, quanto o crescimento, florescimento, frutificação das plantas, ele vai depender da luminosidade, vai depender da temperatura do ambiente e vai depender se estão em períodos de chuva ou em períodos de seca, tá? Então, toda essa influência ambiental, ela vai afetar na movimentação, no crescimento, na quebra de dormência, em todas essas características da planta, tá? Então, aqui, ó, fala para nós que apesar de nem serem observados, os movimentos vegetais facilitam a sobrevivência da planta, pois melhoram o posicionamento em relação à luz, aumentando as chances de absorção da água, né? Como a gente já falou, a raiz vai atrás da água para tentar se manter hidratada, né? Facilitam a saída da plântula de dentro da semente, que seria a quebra da dormência, e a reprodução sexual, ok? Bom, aqui na página 53 fala para nós assim, ó, que são sempre movimentos de crescimento, tá? Então, a planta sempre vai crescer. Esses movimentos que a planta faz, ou em direção ao sol, ou em busca de água a partir da raiz, sempre vai ser um movimento de crescimento, né? A planta vai sempre crescer em direção a algo, tá? Então, eles são controlados pela auxina, né? Que é aquele hormônio lá, foto-hormônio do crescimento, que nós vimos na aula anterior, tá? E eles são oriundos de estímulos que podem ser luz, gravidade ou contato, tá? Então, o hormônio auxina faz com que a planta cresça
dependendo do estímulo. Aí ou para um lado ou para o outro, agora a gente vai ver direitinho isso, tá? Bom, então, nós temos dois tipos de tropismo, o positivo e o negativo. Os positivos são quando as regiões das plantas se direcionam para a fonte que estimula o movimento, né? Por exemplo, uma planta que está longe da luminosidade, mas perto de um foco de luz, tá? Aquela planta ela vai começar a crescer em direção à luz para conseguir fazer a fotossíntese. Por isso que às vezes a gente tem plantinhas que elas ficam com os galinhos todos tortinhos, porque elas têm essa necessidade de procurar a luz. Então, é um crescimento positivo que é em direção ao movimento, o estímulo, tá? Ou negativo, quando partes das plantas se afastam do estímulo do movimento, tá? Então, quando elas estão tentando evitar aquele estímulo, tá? Então, o primeiro movimento que a gente vai ver é o fototropismo, né? Que é estimulado pela luminosidade, então é o crescimento da planta em direção ao sol, né? Que faz com que a planta consiga capturar a luminosidade para fazer sua fotossíntese, tá bem? Então, esse movimento é um movimento de curvatura do caule, como eu já falei para vocês, né? Ele pode se direcionar mais para perto do foco da luz, né? Então, o caule ele pode acontecer um entortamento desse caule, tá? Então, o que acontece? A alcina apresenta um movimento contrário ao estímulo luminoso, tá? Então, ela migra em direção oposta à intensidade de luminosidade. Então, no momento que recebe a luz, a planta recebe a luz, a alcina, em vez de subir, ela vai começar a descer. Tá? Ó, ela tá descendo, as alcinas estão descendo. Estão vendo? Ó, aqui tem uma movimentação da alcina para escapar da luz, ok? E aí, aqui, ó, tem um encurvamento da planta. O que acontece esse encurvamento da planta? As alcinas, elas vão indo e se protegendo dessa luminosidade. E elas vão ficar fixas, mas concentradas na parte que recebe menos luminosidade, tá? Então, ela vai fazendo esse crescimento pelo fato, né, pelo fato da planta tá recebendo esse estímulo hormonal, mas ela vai fazendo esse encurvamento para tentar achar um ponto em que a luz ela não está tendo foco ali, tá? Então, ela vai sempre procurar o local sombreado, ok? A planta dentro de casa, como eu já falei para vocês, a gente consegue enxergar melhor esse tropismo, esse entortamento do caule, porque o que acontece? Quando a planta tá num ambiente externo, ela tem um foco mais direto de luz. Então, quando as alcinas elas procuram um lugar menos iluminado, ela começa a fazer esse crescimento da planta mais unidirecional, né? Ela tenta ir mais para a raiz, né? E aí acaba tendo um crescimento mais, vamos dizer, ao comprido em direção à raiz, tá? Quando nós temos uma planta dentro de casa, próximo a uma janela, ela vai fazer esse entortamento com relação à luminosidade. E se a gente pega uma plantinha que ela já tá tortinha para um lado, tá? Que a concentração das alcinas, elas estão todas nessa parte sombreada da planta. E a gente vira ela em direção oposta à luminosidade, com o tempo a gente vai ver que ela vai começar a se entortar para o outro lado. Porque aí vai ter o movimento hormonal para o outro lado,
porque a planta, ela precisa, né, fazer com que as alcinas se protejam dessa luminosidade. Então, ela vai começar a procurar um ambiente com menos luminosidade, tá? Então, o tropismo seria essa envergadura da planta em direção à luminosidade. Lembrando que é sempre com o auxílio da alcina, só que a alcina, ela tem movimento contrário ao estímulo, tá? Então, ela sempre vai migrar para a região oposta da luminosidade, fazendo esse entortamento da planta, ok? Bom, depois nós temos outro tipo de movimento, que é o gravitropismo, tá? Então, que é o crescimento vegetal em resposta a um estímulo da gravidade. A alcina atua diretamente na resposta fisiológica nesse caso. Então, aqui, ó, tem uma planta que foi colocada de lado, o vaso foi colocado de lado, e ela vai ter que começar a crescer contra a gravidade, né? Então, aqui, ó, a planta, ó, começando o seu encurvamento, o seu crescimento em direção contra a ação da gravidade. E aí, aqui mostra pra nós as alcinas, quando a planta tá numa posição normal, tá? No ambiente normal, e aqui quando ela começa a sentir a ação da gravidade, que a alcina faz com que a planta se encurve, tá? Então, ela estimula, né, que essa planta, ela cresça com relação à luminosidade e contra a gravidade. Uma coisa que nós temos que perceber é que enquanto a parte externa do caule, né, a parte que tá na luminosidade, ela cresce contra a gravidade, a raiz, ela vai fazer o contrário, tá? Estão vendo aqui? Ela vai crescer ao contrário, tá? Por quê? Porque quando tem um aumento no estímulo do caule, tem uma diminuição, uma inibição do crescimento da raiz, tá? Então, vai ter esse controle aí para manter a planta, tá certo? Então, aqui, ó, ali no fototropismo, as alcinas, elas vão se proteger da luminosidade. Aqui acaba sendo quase a mesma coisa, porque como a planta tá indo atrás da luminosidade por causa desse entortamento do vaso, as alcinas, elas vão tentar ficar na parte mais escura da planta, né, onde tem mais sombreado, mas isso favorece com que a planta cresça, vou ser redundante, cresça para cima, tá? Bom, vamos ali para a página 54, que tá falando então para nós aqui, ó, que como a raiz precisa de menos alcina para crescer, ela curva-se para baixo, pois a melhor quantidade hormonal está do lado de cima. Como um caule ocorre o contrário, porque a quantidade maior de alcina na parte de baixo estimula a sua curvatura, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. No momento que a planta tá precisando de hormônio para ter esse entortamento atrás da luminosidade, a raiz, ela vai perder um pouco desses hormônios, tá? E ela vai crescer em direção contrária ao caule, tá certo? Ó, aí tá falando que o gravitropismo é importante também no processo de germinação de sementes, né? Então, aquele momento que a planta tá ali saindo da semente, é necessário esse gravitropismo, porque muitas vezes a semente, ela é posta numa posição em que a planta, ela nasce quase que na lateral, tá? Então, ela precisa dessa influência do gravitropismo, tá certo? É que tá falando sobre isso. Bom, aí aqui pra nós diz assim, ó, muitas vezes o gravitropismo do caule e da raiz na germinação podem ser denominado geotropismo, tá? Tendo o solo como ponto de referência do movimento.
Entretanto, atualmente considera-se mais apropriado o uso de gravitropismo, tá? Então, é só para mostrar que tem umas nomenclaturazinhas aí diferentes, ok? Depois nós temos o tigmotropismo, tá? Que é o crescimento direcional da planta em resposta ao toque, tá? E um exemplo é as gavinhas. Então, o que acontece nas plantas trepadeiras? Esse alongamento do caule, ele vai crescendo até encontrar um ambiente onde ele possa se prender para fixar a planta, tá? Então, ele precisa de um suporte, né, mecânico para ter esse enrolamento e essa fixação, tá? Esse movimento, ele também vai acontecer com a ação das alcinas, tá? Pro lado oposto das gavinhas. Porque quando a gavinha toca no objeto, tá? A alcina se desloca pro polo oposto para ter esse enrolamento da gavinha, tá? Para ele ficar espiraladinho. Porque se continuar uma estrutura e uma função hormonal ali, ele em vez de enrolar, ele vai seguir reto, tá? Então, no momento que ele encontra um objeto, uma estrutura mecânica, que ele possa se prender, as alcinas, elas vão pro lado oposto desse objeto, fazendo com que essas gavinhas se enrolem, tá? Bom, depois nós temos aqui, ó, dizendo que podem ser identificados ainda outros tipos de tropismo, como o hidrotropismo, tá? Que é o movimento da raiz em direção à água, que a gente já tá acostumado, já é o mais comum que a gente consegue enxergar, né? Que a planta vai atrás da água, independente do lugar onde ela esteja, a raiz vai crescendo nessa direção. E o quimiotropismo, que é o movimento de crescimento de partes vegetais estimulado pela presença de determinadas substâncias do ambiente, tá? Então, o crescimento da folha, crescimento de caule, crescimento de fruto, tá certo? Bom, depois nós temos os nastismos, tá? Que são movimentos que não envolvem crescimento, nem são orientados em direção à fonte de estímulo. Esses movimentos, eles podem ser provocados pela luz, temperatura, ó, ou contato em decorrência de alterações na turgidez de células, tá? Então, aqui não vai ter um estímulo, vamos dizer assim, hormonal e tudo mais, tá? Vai ter ação de algumas células, de alguns hormônios, mas não é o principal estímulo. O principal estímulo é a luz, temperatura e tudo mais. Bom, a primeira que a gente vai ver é a fotonastia, tá? Que na presença, ó, a presença ou ausência de luz desencadeia movimentos em determinados órgãos ou estruturas vegetais, como abertura e fechamento de estômatos, tá? Aqui, além da presença e ausência de luz, nós temos também, com relação à abertura e fechamento dos estômatos, a turgidez da célula, tá? Então, a necessidade de ter uma planta com uma água, com bastante água para ter a abertura dos estômatos ou com pouca água para ter o fechamento, tá? Bom, abrir e fechar de corola das flores, né? Tem algumas flores que o estímulo luminoso faz com que a flor se abra. Quando começa a diminuir a luminosidade, a planta se fecha, tá? Então, tem esse estímulo luminoso. Aí, aqui tá dando exemplo, né? Popularmente conhecida como dama da noite, a abertura das flores da Vitória Régia, cujos botões florais iniciam a abertura às 4 horas. Atingem o clímax no meio da noite e fecham ao amanhecer. Então, essa planta, ela só abre quando tem um estímulo luminoso negativo, vamos dizer assim, tá? Quando a luminosidade, ela tá menor, ok? Bom, depois nós temos a termonastia, que é a abertura das pétalas das flores pela ação da temperatura.
Então, quando tá mais quente ou quando tá mais frio, tá certo? E aí que tá falando pra nós da flor 11 horas, que é essa aqui, tá? Que abre a corola nos dias ensolarados, nos meses mais quentes. Então, pra gente ter essa flor abertinha, são nos meses mais quentes e ensolarados. Então, quando é que a gente vai encontrar uma flor dessas aberta aqui em Rio Grande, que é frio, que tem essa temperatura oscilante? No verão, tá? No inverno a gente não vai encontrar ela aberta, tá certo? Ó, geralmente por volta das 11 horas da manhã. Nas tulipas, o aumento da temperatura de 7 para 17 faz com que as partes internas do periantro cresçam mais que as extremidades, por isso a flor se abre. Ó, então, aqui é outra planta que, com aumento de temperatura, ela vai se abrir, tá? Vai ter planta que com aumento da temperatura, com a diminuição da temperatura, ela vai se abrir? Sim, tá? Vai depender desse estímulo. Então, aqui a gente tem a luminosidade e aqui a gente tem a temperatura agindo, tá? Influenciando. Depois nós temos a tigmonastia, tá? Que é quando o toque pode desencadear um movimento. E aí a gente tem essa florzinha que quando ela sente um toque, ou de um inseto, ou até mesmo da gente, nessa foto é uma pessoa tocando, a planta ela fecha as folhas, tá? Que é uma planta que ela usa esse estímulo para proteção, tá? Ela é conhecida como planta sensitiva porque ela consegue fazer esse fechamento, esse dobramento dos foliolos das folhinhas dela, tá certo? E aí o estímulo é mecânico, no momento do toque ela fecha, ok? É até para proteção contra predadores, tá? Bom, depois nós temos aqui o fotoperiodismo, tá? Que tá falando sobre essa influência da luminosidade nas plantas, tá? Então, aqui fala aqui, ó, que a fisiologia das plantas, floração, queda de folha, germinação, entre outras coisas, ela vai ser influenciada pela luminosidade, duração do dia e noite. Vai ter planta que é mais de dia, vai ter planta que é mais de noite, né? Isso vai depender da fisiologia do indivíduo. Então, aqui diz que essas respostas são extremamente importantes para a perpetuação de algumas espécies, tá? Então, a gente vai ter brotos, plantas que vão ser estimuladas dependendo da luminosidade. E aí, aqui nós temos, ó, padrões de plantas. Então, a gente tem as plantas de dias curtos, que florescem quando as noites são mais longas que os dias, ocorrendo no fim do verão, no outono ou no inverno. Então, são plantas que não precisam de tanta luminosidade, que preferem mais esse período mais escuro, em que a noite é um pouco maior, tá? E que aqui a gente vai encontrar muito mais em outono e inverno, tá? E aí tem exemplos aqui, ó, morangueiro e crisântemo. Então, são plantas que nós vamos encontrar em maior quantidade no inverno, aqui no caso, né, na região sul, em outono e inverno. Por quê? Porque é o momento em que as noites são mais longas que os dias, tá? Depois nós temos as plantas de dias longos, que aí são aquelas que vão florescer na primavera e no verão, que é o momento em que os dias são mais longos que as noites. Então, a gente tem um momento ensolarado muito maior do que o momento de breu, tá? E aí, temos exemplos aqui de plantas, ó. A íris, espinafre, rabanete, várias outras plantas, tá? E nós temos também plantas neutras ou indiferentes, que elas não dependem dessa influência do tropismo, tá? A floração delas, ela é indiferente à luminosidade, tá? Aí diz aqui, ó, que o fator que induz a floração é outro, como temperatura, água e maturidade. Então, a luminosidade não vai influenciar. E aí, a gente tem o arroz, tomate e feijão, né? Quem é que não sabe que tomate tem sempre em qualquer lugar, né? Aí, aqui pra nós tá falando que pesquisas sobre respostas de diferentes plantas ao tropismo mostram que a interrupção do período escuro
determinado como período crítico da noite, leva à ação de ocorrência de floração. Já interrupções do período de iluminação não interferem na floração. Assim, identificou-se que as respostas ao fotoperíodo são chamadas de duração da noite. Então, o que acontece? A planta ela é influenciada pelo período escuro, não pelo período claro. Estão entendendo? Assim, ó. Quando a planta é de períodos de dias longos, é porque a parte escura, a duração da noite é menor, tá? A influência da noite é mais curta nela. A mesma coisa em plantas de dias curtos. É porque a noite, a parte escura é mais comprida, vamos dizer, é maior, tá? E aí, essas plantas que são indiferentes, aí a gente tem aquele flash de luz do anoitecer, né, do pico da lua e tudo mais, que também pode influenciar na sua floração, tá certo? Bom, aqui na página 56, então, para concluir, nós temos os fitocromos, tá? Então, a resposta fisiológica das plantas em relação ao fotoperíodo está relacionada à ação de um tipo de pigmento denominado fitocromo, tá? Esse pigmento, olha, proteico, é sensível à variação da energia luminosa. Então, é ele que vai influenciar lá, vai ser influenciado com a luminosidade da planta, tá certo? Nos períodos de luminosidade. Desencadeando processos como floração, queda de folha e germinação das sementes. Ó, nós temos dois tipos de fitocromos, fitocromo R, que é o fitocromo vermelho, que absorve luz no comprimento de onda de 660 nanômetros, tá? Correspondendo à luz vermelha. E o fitocromo F, que é o cromo vermelho extremo, que aí vai absorver um fóton de luz mais comprido, tá? Que é em cerca de 730 nanômetros. Então, esses fitocromos são os que vão influenciar lá na floração, queda, germinação e tudo mais de algumas plantas. Então, ó, esses dois tipos de fitocromos se convertem em um outro, formando um sistema. Como a luz solar apresenta tanto comprimento de onda vermelho quanto o vermelho extremo, né? Depois de certo tempo de exposição à luz, a planta apresenta dois tipos de fitocromo, com certa predominância do fitocromo F, que é o que tem uma onda maior, tá? Durante o período de escuridão, o fitocromo F se converte espontaneamente no R, tá? Então, o F vai aparecer em maior intensidade em períodos com mais luminosidade e o R onde tem menos luminosidade, tá certo? As plantas de dia curtos, fitocromo F apresenta ação inibitória da floração, ó, então, as plantas aquelas que são de dias curtos, o F, que é quando tem uma grande luminosidade, vai inibir a floração. Deste modo, as plantas florescem somente nas épocas dos anos que as noites são longas, ó, que é o inverno e o outono. Por quê? Porque esse fitocromo F, ele é convertido em R, onde o comprimento de onda é menor. E aí, pode permitir a floração. Já nas plantas de dia longo é o contrário, né? A presença do fitocromo F, ele vai fazer a floração acontecer, vai desencadear a floração, que aí mostra que são flores de primavera e verão. E o contrário também é verdade. A presença de fitocromo R faz com que a flor seja inibida, sua floração seja inibida, tá certo? Os fitocromos também podem influenciar na germinação das sementes, porque a gente já viu que a luminosidade é um dos fatores que afetam essa germinação, tá? Então, o efeito da luz nesse processo é denominado fotoblastismo. As sementes que necessitam de estímulos luminosos para germinar são chamadas de fotoblásticas positivas
e as que não necessitam fotoblásticas negativas, tá? Então, assim como a floração, a germinação também vai ter plantas que necessitam de mais luminosidade e plantas que necessitam de menos luminosidade, tá? Nas sementes fotoblásticas positivas, o processo de germinação é induzido pelo fitocromo F, tá? E o contrário também acontece. Nas fitoblásticas negativas, o que estimula é o fitocromo R, tá? Outro fator influenciado pelos fitocromos é o estiolamento, que ocorre quando a planta cresce em um local muito escuro, apresentando crescimento muito rápido e anormal. O estiolamento é estimulado por fitocromo R. É quando a planta fica bem comprida e bem fininha. No momento que ela está num ambiente em que a luminosidade é pequena, tá? E ela necessita de maior luminosidade, a presença desse fitocromo R faz com que ela cresça, que ela fique muito comprida, para depois ela ter o engrossamento das partes e tudo mais, tá? E é esse fitocromo que vai fazer essa movimentação. Bom, pessoal, esse é o final do conteúdo. Não esqueçam de fazer as atividades da página 56 até a 64 do livro didático e o de livro de atividades da 30 a 32, tá? Então, relembrando vocês, semana que vem nós temos a nossa avaliação 1 lá pelo Positivo On. Eu vou mandar um videozinho para vocês explicando direitinho como fazer tudo. Depois, no dia 14, nós vamos ter os conceitos básicos de ecologia, que é o início do livro 3. E no dia 21/7, nós vamos ter uma live para corrigir o conteúdo deste livro, né? Esse conteúdo que é de movimentos vegetais e fototropismo. E da aula do dia 14, certo? Hoje eu ainda coloco para vocês o cronograma direitinho lá no link do Drive. Tá bem, pessoal? Bons estudos, até a próxima semana.